Olá, irmãos, bom dia. Nós iremos fazer uma breve meditação no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu convido então você a abrir sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo de número 21 até o final do capítulo, até o versículo 43. Marcos capítulo 5, de 21 a 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Bendito Deus, nós te damos graças pela tua palavra, e nós rogamos que o Senhor ilumine nossas mentes para que nós compreendamos a tua palavra. Também te rogamos que teu Espírito aplique a tua palavra em nossos corações, para que nós possamos amá-la, praticá-la na nossa vida diária. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós todos desejamos ser saudáveis. Nós temos dietas, temos companhias de seguro, temos hospitais, temos médicos, laboratórios, tudo planejado para nos dar uma vida saudável. Em nossa condição humana, geralmente temos medo da morte e de todas as dores e sofrimentos que são associadas com ela. Nós nos esforçamos para ter controle de nossa vida, mas muitas vezes a morte e as doenças vêm sem nenhum aviso. E é por isso que nós tememos essas coisas.
e qualquer outra coisa que ameace nossas vidas e que estejam além do nosso controle. No texto que nós lemos de Marcos, capítulo 5, nós vemos Jesus lidando com a doença e com a morte. E é maravilhoso ver como o nosso Senhor tem autoridade sobre ambas. Um dos propósitos de Marcos, quando escreveu o seu evangelho, é o de demonstrar que Jesus Cristo é o Senhor, o que equivale a dizer que ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor do sábado, ele é Senhor sobre a natureza, ele dá ordem aos ventos e ao mar e ele lhe obedecem. Ele é Senhor sobre o mundo espiritual, ele dá ordem aos demônios e eles lhe obedecem. Mas ele também é Senhor sobre aquelas coisas que mais nos amedrontam. Ele é Senhor sobre doenças e sobre a própria morte. Nós iremos tratar desse texto em duas partes. Primeiro, eu vou mostrar como Jesus é o Senhor sobre as doenças. E depois, vou mostrar também como Jesus é o Senhor sobre a morte. E nós iremos terminar com uma breve aplicação. Então vejam, em primeiro lugar, que Jesus é Senhor sobre as doenças. Se vocês observarem o contexto dessa passagem, vão ver que Jesus estava retornando do país ou da região dos Gerazenos, onde ele havia expulsado uma legião de demônios de um homem. Lucas nos informa que quando Jesus voltou de lá e chegou em Cafarnaum, que era a cidade onde ele residia, já havia ali uma multidão o aguardando, que eles o receberam bem, estavam aguardando ansiosamente por ele. E o texto que nós lemos começa então com este homem chamado Jairo, que vem até Jesus. Ele era um dos líderes da sinagoga de Cafarnaum. E não era um cargo eclesiástico, mas era um cargo civil. Ele não era um rabino, mestre da lei, mas ele era um dos administradores da sinagoga, responsáveis pelo serviço local da sinagoga de Cafarnaum. Era alguém de relativa importância social. Então ele veio até Jesus, se prostrou e se lançou aos pés de Jesus, implorando que Jesus curasse a sua filha, que estava gravemente enferma, estava quase à morte. Lucas, no seu evangelho, nos informa que essa criança, essa adolescente, era a filha única de Jairo. Então Jesus foi com Jairo até a sua casa. E enquanto eles se dirigiam à casa de Jairo, uma mulher veio do meio da multidão e tocou as vestes de Jesus. Quem era essa mulher? O texto nos diz que ela estava doente há 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. 12 longos anos de sofrimento excruciante. Marcos nos diz que ela tinha gastado todos os seus bens com os médicos, mas mesmo assim não tinha melhorado nem um pouco. E ao contrário, estava até mesmo pior do que antes. Então esta mulher estava nesta jornada de médico em médico por longos anos, por 12 anos, e tudo em vão. Mas o problema dessa mulher não era apenas a doença em si. Como se não bastasse a dor da doença, o típico específico de enfermidade que ela possuía a tornava ritualmente impura, de acordo com a lei de Moisés. Então as palavras que foram traduzidas aqui no versículo 25 e no versículo 29 por hemorragia não são as mesmas palavras no texto original, mas ambas apontam para o mesmo tipo de problema, para um fluxo permanente de sangue, provavelmente de natureza menstrual. Vocês podem ler mais tarde o que a lei cerimonial tinha a dizer em casos semelhantes a esse. Você pode ver isso, por exemplo, em Levítico 15. Eu só vou dar um resumo aqui. A lei dizia que qualquer tipo de fluxo de sangue, fosse de homem ou de mulher, tornava a pessoa ritualmente impura.
Então, se essa pessoa tocasse algum objeto, uma cama, uma cadeira, roupa, esse objeto se tornava impuro. E aqueles que tocavam essa pessoa se tornavam impuros também. Percebam, isso aqui não se trata de uma pureza higiênica. Não é que a pessoa se tornava suja. Era algo ritual. Significava que você não podia participar das atividades religiosas até o momento em que você fosse purificado da sua impureza. Como a vida em Israel girava em torno da religião, se alguém soubesse que você estava ritualmente impuro, ou no caso dessa mulher permanentemente impuro, ninguém ia querer ter contato com você. É como se nós pudéssemos comparar com alguém que está hoje com coronavírus. Ninguém quer ter contato com essa pessoa com medo da contaminação. Mas aqui é uma contaminação religiosa, uma contaminação ritual. Agora imagine o que é você viver 12 anos nessa condição. Era tão sério que Marcos, no versículo 29 e também no versículo 34, usa uma palavra mais forte do que meramente doença para descrever o estado dessa mulher. Ele chama de açoite, como literalmente se encontra no texto original, ou flagelo, como nós temos na tradução no versículo 29. A ideia de um sofrimento indescritível, um sofrimento profundo. Então, o que foi que aconteceu? Ela encontrou-se com Jesus. O versículo 27 nos diz que ela ouviu a respeito de Jesus. Nós não sabemos exatamente qual foi a motivação que a trouxe até Jesus. Se foi apenas uma motivação supersticiosa, ou se ela foi movida por um sentimento mais profundo de fé. O fato é que ela vem até Jesus e vem, a princípio, anonimamente. E ela espera permanecer assim, anônima, invisível. Sequer nós temos o nome desta mulher aqui no texto de Marcos. Essa mulher está tomada de vergonha. Mas havia ainda assim um pensamento fixo em sua mente. Se você olhar no versículo 28, o que a motivava no mais profundo da sua consciência, ou no mais profundo dos seus sentimentos, era simplesmente o pensamento de que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. E foi exatamente isso que aconteceu. Vejam que Jesus não ficou impuro quando aquela mulher o tocou, mas ao contrário, ela ficou limpa. Mas a reação de Jesus foi interessante e até mesmo inesperada. Se você observar o versículo 30, Marcos nos diz que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Os discípulos ficaram incrédulos com a reação de Jesus. Senhor, como assim? Quem lhe tocou? Olhe à sua volta, veja quantas pessoas nós temos aqui. Alguns comentaristas ficam perplexos também com a atitude de Jesus. E alguns acham que Jesus de fato não sabia quem o havia tocado. Eu discordo, eu penso que a imagem que nós temos de Jesus, imagem teológica, e aí a própria imagem que Marcos nos dá de Jesus no seu evangelho, não nos permite chegar a essa conclusão de que ele não sabia quem tocou esta mulher. No capítulo 2 de Marcos, nós temos Jesus conversando com os fariseus e declarando aos fariseus os pensamentos deles. Ele sabia o que os fariseus estavam pensando e ele não saberia que quem o havia tocado. Mas por que Jesus agiu dessa maneira, então? A minha tese é que Jesus sabia que aquela mulher não precisava apenas de uma cura anônima. Aquela mulher precisava ser reabilitada publicamente. Jesus nos trata de acordo com as nossas necessidades. E aqui ele deu a essa mulher a oportunidade de confessar publicamente a sua fé nele.
Jesus sabia que ela não precisava de uma cura anônima. Então o versículo 33 nos diz que esta mulher veio atemorizada e tremendo, né? Cônscia do que nela se operara, e ela se prostrou aos pés de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. O Evangelho de Lucas é mais detalhista ainda aqui. Lucas 8:47 nos diz que ela declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Veja então, durante 12 anos, essa mulher viveu oprimida com uma doença terrível e com a vergonha associada a essa doença. Agora Jesus não apenas a curou de sua doença, mas também deu a oportunidade a ela de lidar com sua vergonha publicamente, de professar publicamente a sua fé nele. E nós temos então no Evangelho de Mateus o registro das palavras de Jesus. Ele disse àquela mulher: tem bom ânimo, filha. Ou literalmente, tenha coragem, filha. Não há mais motivo para ter medo ou vergonha. A tua fé te salvou. Vá em paz, fica livre do teu mal. Mas esse texto não nos ensina apenas que Jesus é Senhor sobre as doenças. Jesus também é Senhor sobre a própria morte. Durante todo o tempo em que aconteceu esse diálogo de Jesus com esta mulher, e durante o tempo em que ela teve a oportunidade de confessar publicamente a sua fé em Jesus, quem estava ali ao seu lado, presenciando toda aquela cena? Jairo. O versículo 35 nos diz que Jesus ainda estava conversando com a mulher quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, alguns da casa de Jairo, com péssimas notícias. Disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Você pode imaginar algo pior do que isso? Jesus ouviu o que aquelas pessoas disseram a Jairo, mas ele não deu nenhuma importância, não deu nenhuma atenção para aquelas palavras. Seu foco agora passou a ser Jairo e a sua fé. Vejam o que ele disse no final do versículo 36. Não temas, crê somente. Ele também poderia ter dito a Jairo: você não viu o que eu acabei de fazer? Você viu aquela mulher que estava aqui? Você ouviu o que ela disse? Não tenha medo, mas tenha coragem como ela. Tenha fé. Então é bonito vermos o desenvolvimento da fé de Jairo aqui. No começo do nosso texto, ele veio a Cristo extremamente aflito, porque ele acreditava que Jesus poderia curar sua filha. Mas observem que agora as coisas estão em um nível diferente. Agora Jairo tem que crer contra toda a esperança, como diz Paulo a respeito de Abraão, contra toda a expectativa humana. A sua filha não está apenas doente, ela está morta. Como eu disse antes, Jesus nos trata de acordo com as nossas necessidades. Jairo não precisava ser reabilitado publicamente como aquela mulher. Por isso Jesus, no versículo 37, despacha a multidão que vinha com ele. E ele vai para a casa de Jairo, acompanhado apenas dos seus discípulos mais chegados, de Pedro, Tiago e João. Quando chegam à casa de Jairo, encontram ali uma grande comoção. Pessoas chorando, pranteando. Já havia um funeral preparado. Flautistas já estavam a postos. E Jesus vê todo esse alvoroço e ele diz no versículo 39, por que estáis em alvoroço e chorais? Eu acho que as pessoas olharam neste momento para Jesus sem acreditar no que ouviam. Como ele pode ser tão grosso e insensível? Imagine você estar num funeral e chega alguém perguntando: por que vocês estão chorando? Qual é o problema com vocês? Vocês não iam ficar com raiva dessa pessoa? Jesus acrescenta então: a criança não está morta, mas dorme.
e eles riam dele. E agora, então, é a hora de eles serem inconvenientes. Afinal de contas, rir não é algo apropriado em funeral. Mas eles sorriam porque sabiam que a menina estava morta. Mas Jesus novamente não deu atenção a esse fato e levou os pais da criança e os seus discípulos e foi até o local onde o corpo da criança se encontrava. Então ele disse no versículo 41, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Mas é interessante neste versículo 41 que Marcos registra esse detalhe de que Cristo a tomou pela mão, a menina ainda morta. Pela lei de Moisés, isso também tornava Jesus ritualmente impuro. Mas novamente ele não se preocupa com isso. Vejam que ele não precisou lavar suas mãos ou a roupa, não precisou aguardar até o pôr do sol para se tornar limpo novamente, porque foi tocado por uma mulher com hemorragia ou porque tocou em um cadáver. Jesus não se contamina ao ser tocado. Ao contrário, quando ele toca alguém impuro, ele purifica, ele limpa, cura, dá a vida. Então ele ordenou, imediatamente a menina se levantou e começou a andar. E Jesus então ordena que a ninguém fosse dito a respeito deste fato e mandou que dessem de comer à menina. Esta foi a exposição do texto e eu quero terminar com uma aplicação para as nossas vidas. Talvez você esteja pensando que essa é uma história bonita, mas o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Talvez você esteja agora saudável, esteja preocupado como todos estão com a situação do coronavírus, ou talvez você esteja doente há algum tempo, como aquela mulher que nós lemos. Ou talvez seja algum parente ou algum amigo seu. Uma doença tem poder enorme para nos desestabilizar e para testar nossa fé. Especialmente quando se trata de uma doença séria, uma doença crônica. Há doenças que prejudicam a nossa vida social, que nos retiram a paz e o conforto, que tornam a nossa vida extremamente infeliz. E então vêm os questionamentos. Por que eu? Porque agora, logo agora que eu estou no meio de um projeto tão importante, logo agora que eu estou juntando dinheiro para me casar, ou que eu estou pensando em ter um filho, ou que eu estou pensando em ajudar meu marido ou a minha esposa. E então começam aquelas suspeitas de que talvez Deus tenha algum problema conosco. Nós olhamos à nossa volta e vemos as pessoas que não se importam com Deus, e elas parecem saudáveis e de bem com a vida. Mas isso não é tudo. Existe aquele medo que é natural devido à nossa condição humana e que muitas vezes se torna um medo pecaminoso, um medo escravizante, como a carta de Hebreus nos diz. O medo de morrer, o medo de perder algum parente, algum amigo, alguma pessoa amada para a morte. Você já perdeu alguém? Você já perdeu algum parente amado, algum amigo querido? Você tem medo de morrer? Alguém que você conhece está na UTI neste momento lutando por sua vida? Todos nós somos mortais. Todos nós temos um corpo que está morrendo diariamente. Desde o momento de nossa concepção, nós podemos descrever a nossa vida como uma jornada para a morte. Sabemos que vamos chegar lá em algum ponto, mas não sabemos quando e não sabemos como será. E aqueles que amamos, você tem medo de ouvir as palavras que Jairo ouviu? Sua filha está morta, sua mulher, seu marido, seu pai, a sua mãe, o seu irmão está morto. Como esse texto nos ajuda com essas perguntas? Primeiro, precisamos entender o que esse texto não nos diz. Nós não encontramos aqui, meus irmãos, uma promessa
de que não vamos enfrentar doenças ou a morte. Nós não podemos esperar de Deus aquilo que Ele não nos prometeu. Eu gostaria de falar para vocês hoje que nenhum de vocês vai pegar o coronavírus, que vai ficar tudo bem, que só gente ruim vai ser contaminada. Mas eu não posso, a palavra não me dá autorização para isso. Esse texto também não promete que se ficarmos doentes, Deus vai nos curar. Ou que se morrermos, Ele vai nos ressuscitar aqui, nesta realidade. Isso não nos impede, obviamente, de orar pelos doentes. Deus, na sua soberania, pode, com frequência, ouve as nossas orações. Mas nós sabemos que, às vezes, a sua resposta é: a minha graça te basta. Como ele respondeu ao apóstolo Paulo. E aí, será que eu deveria esperar alguma coisa de Deus, então, nesses assuntos tão importantes e tão urgentes até? A nossa resposta é positiva. Sim. E sabe por quê? Porque Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, venceu não apenas a morte e a doença, mas ele venceu aquilo que é a causa última da doença e da morte: o pecado. O pecado é a causa da doença, da morte e de tudo mais que nos atormenta hoje. Nosso maior inimigo se chama pecado. Ele é a causa de nossa infelicidade neste mundo. E ele é a causa da condenação eterna daqueles que morrem em seus pecados. Quando Jesus veio, o seu principal propósito foi de destruir o pecado e salvar aqueles que são escravos do pecado. E vocês sabem como ele fez isso? Primeiro, por sua encarnação, ao assumir uma natureza humana sujeita a tentações, sujeita à fome, à fraqueza, à sede. Jesus não era estranho à realidade da doença e da morte. Ele experimentou essas coisas de perto. Ele chorou com a morte de um amigo. No nosso texto nós vemos Jesus nessa jornada, desde o mar da Galileia até a casa de Jairo, para trazer de volta à vida uma menina que havia sido arrancada precocemente pela morte dos braços de seus pais. Se o pecado não houvesse entrado no mundo, não haveria morte. E os nossos amados não morreriam, e nós também não. Mas esse mesmo Jesus que aqui está nesta jornada, nesta missão para curar e ressuscitar, não muito tempo depois disso aqui, estaria em uma outra jornada, em uma outra estrada, na sua via dolorosa para o Calvário, andando pelas ruas de Jerusalém com a cruz nas costas, indo para a sua crucificação. E por causa de quê? Pecado. Não do pecado dele, mas dos nossos pecados. E não do pecado como uma abstração, como um conceito filosófico, ou como uma doença social. Não, nós estamos falando aqui de atos concretos, palpáveis, de rebelião e revolta contra Deus, cometidos por mim e por você. Esse mesmo pecado que, mesmo em nós que já fomos regenerados e alcançados pela graça salvífica de Deus, ainda incendeia as nossas paixões e nos faz pecar contra Deus. Mas a boa notícia é que Jesus nos prometeu a vitória final sobre o pecado e, por consequência, sobre as doenças e sobre a morte também. Sim, é verdade, você pode ficar doente. Você pode estar doente agora mesmo. Eu também posso, eu não sei. Você pode estar sofrendo por alguém que está à beira da morte e não há nada que você possa fazer para ajudar essa pessoa. Talvez você esteja irado porque não há médicos o suficiente, não há hospitais o suficiente, não há UTIs o suficiente. Mas deixe-me falar uma coisa. Ainda que tudo isso houvesse de sobra, existe uma doença que médico nenhum pode curar. E essa doença se chama pecado. Nós nascemos contaminados com ela, e se não formos curados durante a nossa vida aqui na terra, essa doença matará
o nosso corpo e ainda nos lançará, corpo e alma, no inferno. E há apenas uma pessoa que pode nos curar dessa doença. E ele se chama Jesus de Nazaré, o grande médico de nossas almas. Portanto, meu irmão, minha irmã, corra para Jesus. Não tenha medo. Lembre-se do que Jesus falou para aquela mulher. Tem bom ânimo, coragem, não tenha medo. Você pode ficar doente. Você tem o direito de orar a Deus para que Ele o cure de sua doença. Mas nunca esqueça, se você é um filho de Deus, Jesus já fez por você o que ninguém mais poderia fazer. Ele lhe deu vida eterna. E nem mesmo a morte física poderá arrancar isso de você. Se você crê em Jesus Cristo, você pode e tem todo o direito de repetir com o apóstolo Paulo as suas palavras com as quais eu finalizo esta meditação. Quando ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu ferrão? O ferrão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós somos frágeis criaturas, assolados de todos os lados, ó Pai, por medos, dúvidas, inquietações e temores. Nós necessitamos, ó Pai, em todos os momentos de nossa jornada, de nossa peregrinação aqui neste mundo, uma cidade celestial, do Teu apoio, do Teu auxílio, das forças, ó Pai, que somente Tu pode nos conceder. Por isso nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que estão, ó Pai, nos hospitais. E tenha misericórdia também daqueles, ó Pai, que estão em suas casas, que estão passando por necessidades materiais e financeiras. E que a Tua boa mão, ó Pai, venha a agir sobre a Tua igreja neste momento tão difícil, para que nós possamos dar bom testemunho de Ti, ó Pai, e falar do Teu Evangelho e apresentar a esperança, ó Pai, da salvação em Cristo Jesus para aqueles que estão nas trevas, que precisam da luz do Evangelho, ó Pai. Tem misericórdia de nós e guarda-nos pelo Teu poder. Nós te pedimos estas bênçãos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.